Então, olha só. O que é a minha regência verbal? Regência verbal é a relação sintática de dependência que se estabelece entre o verbo e o termo regente, o seu complemento. Então, se eu estou falando de regência verbal, eu estou falando de uma relação entre o verbo e o complemento. Então, sempre que eu tenho um verbo, eu vou identificar se ele precisa ou não de complemento. E caso esse verbo precise de complemento, eu vou identificar qual é essa relação, qual é a relação estabelecida entre esse complemento. Então, a regência ela vai ter uma determinação se eu preciso de uma preposição ou não. Ou seja, se o meu verbo ele é somente transitivo direto ou se ele é um verbo transitivo indireto. Então, sempre que eu falar de regência, eu vou estabelecer a seguinte ideia. Esse meu verbo ele é transitivo direto ou ele é transitivo indireto? Se ele é transitivo direto, ele vai ligar ao meu complemento sem preposição. Se ele é um transitivo indireto, eu vou ligar o meu complemento com o auxílio de uma preposição. E aí, quando esse termo que se pede é um verbo, eu vou ter, então, a regência verbal. Vamos dar um exemplo aqui, alguns exemplos de regência verbal. O verbo não necessita de complemento. Esse tipo de pirataria incomoda. Acabou o assunto. Percebam que o verbo incomodar, nesse caso aqui, nessa estrutura, não precisou de complemento. Como eu falar, o menino acordou, amanheceu, choveu, o menino dormiu. Percebam que o verbo não precisa de complemento, ou seja, é um verbo que não pede, não tem uma regência estabelecida para um complemento. Agora, quando eu tenho aqui, por exemplo, o YouTube remunera o criador. Percebam que aqui eu já tenho uma estrutura diferente. Quem remunera, remunera alguém. Se eu estou remunerando alguém. Então, nesse caso aqui, o verbo remunerar é a ideia, a construção que eu tenho de pedir ou não pedir complemento. Nesse caso aqui, o verbo remunerar não pediu complemento. O YouTube remunera, não pediu complemento, não pediu preposição. O YouTube remunera o criador. Quem remunera, remunera alguém ou remunera alguma coisa. Nesse caso aqui, ele remunerou o criador. Ok? Então, é como se eu fizesse uma estrutura, por exemplo, aqui, quando eu falo escrevi uma carta. Quem escreve, escreve alguma coisa. Então, eu escrevi o quê? Percebam que a regência estabelecida aqui no verbo escrever é pedir um complemento. Ok? Eu tenho também, seguindo aqui a mesma estrutura, o verbo necessitar de complemento com preposição. No passado, o YouTube também teve dificuldades para lidar com o plágio. Olha aqui o que aconteceu. Lidar com o plágio. Se ele lida com alguma coisa. Então, ó, se eu tenho lidar com alguma coisa. Isso é a ideia de regência que nós temos. Por exemplo, quem necessita de alguma coisa. Então, sempre que eu pensar em regência, é sempre essa noção. Quem escreve, escreve alguma coisa. Quem lida, lida com alguma coisa. Quem necessita de alguma coisa. Agora, quem acorda, acorda. Oi? Só isso. Só isso. Ok? Então, ó, quem escreve, escreve alguma coisa. Quem lida, lida com alguma coisa. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Só que não é só isso. Quem dera se fosse só nessa noção, né? Só essa estrutura. Acontece que alguns verbos
eles têm dupla ou até tripla regência, né? Tem verbos que têm quádrupla regência. Ou seja, eles apresentam mais de uma regência dependendo do seu sentido. Então, isso talvez pode dificultar um pouco a noção de regência que nós temos. Então, para isso, eu vou apresentar para vocês aqui alguns verbos que têm outras regências, certo? Então, olha só. Nós temos aqui a regência de alguns verbos. Claro que nós temos mais, mas são os mais importantes, os mais principais. O verbo agradar. Olha que interessante aqui o verbo agradar. O verbo agradar, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. É aquela noção que nós temos, ó, VTD, VTI. Ó, transitivo direto, quando que ele vai ser transitivo direto? Ou seja, quando que eu vou perguntar o quê? Quando que eu não vou usar a preposição? Quando tiver no sentido de fazer carinho. A criança agradava o gatinho. Agradava quem? Agradava o quê? Agora, ele é transitivo indireto quando eu tiver o sentido de ser agradável. Seu discurso não agradou a plateia. Olha a crase aqui, ó, que é um assunto que depois a gente vai tratar também. Seu discurso não agradou a plateia. Percebam que aqui eu tenho a preposição a mais o artigo a. Então, essa preposição aqui é que me dá a ideia de que ele é transitivo direto. Ó, eu tenho também o verbo aspirar. Verbo transitivo direto, quando eu estiver no sentido de inspirar o ar, de sorver. Né? Eu lembro sempre do aspirador. Aspira o pó. Aspirei um perfume. Quem aspira, aí não é aquela ideia que eu tenho. Ah, quem necessita, necessita de. Esses verbos, a ideia vai ser quem aspira, no sentido de inspirar, aspira alguma coisa. Agora, quem aspira no sentido de desejar, aspira a alguma coisa. Então, percebam que a estrutura é um pouco diferente do que a gente viu até agora. Eu vou ter que perceber, eu vou ter que identificar qual é o sentido estabelecido para o meu verbo. Aspirar, no sentido de inspirar, aspira o quê? Verbo transitivo direto. Aspirar, no sentido de desejar, aspira a alguma coisa. O verbo assistir é aquele caso que eu falei de quádrupla regência. Né? Regência quádrupla. Olha só. O verbo assistir, ele vai ser verbo transitivo direto se ele tiver no sentido de auxiliar. O médico assiste o paciente. Percebam que aqui eu tenho a ideia de prestar ajuda, de auxiliar. É só a gente lembrar do assistente, né? Se eu tenho um assistente, é uma pessoa que me ajuda. Ou assistência social. Então, nesse sentido, é de prestar ajuda. Aqui eu tenho o quê? Quem assiste, no sentido de prestar ajuda, no sentido de ajudar, é ajuda o quê? Ou assiste o quê? Ou assiste quem? Agora, se for no sentido de ver, no sentido de presenciar, aí já é diferente. Aí é no sentido de ver alguma coisa. Aí eu tenho ou uma crase ou algo. Quem assiste, assiste a alguma coisa, no sentido de ver. Exemplo aqui é assistir a quê? Assistir ao espetáculo. Aqui é interessante que se eu tiver uma frase, por exemplo, vou assistir a novela. Vou assistir a novela. Por que tem essa crase? Porque nesse caso aqui eu tenho um assistir, o verbo assistir no sentido de ver a alguma coisa, a novela. Beleza? E já também ele pode ser transitivo indireto se tiver no sentido de pertencer, de caber. Ó, esse direito não cabe ao povo brasileiro, não assiste ao povo brasileiro.
Mesma estrutura. Não assiste a quem? Pois é, né? Ninguém fala, mas é igual o morar. O morar também, ó. Até o ano passado eu assistia em Porto Alegre. Eu nunca ouvi alguém falar assistia em Porto Alegre. Mas pode acontecer de ter uma situação. Não pode acontecer. Então, olha só. Verbo transitivo indireto também para o verbo assistir, quando tiver no sentido de pertencer ou caber. Esse direito não assiste ao povo brasileiro, não assiste a quem. E, por último, o verbo morar, né? Assistir no sentido de morar, que, sinceramente, eu nunca ouvi alguém falar esse verbo, o verbo assistir no sentido de morar. Mas ele é intransitivo, ok? Agora, por que ele é intransitivo? Aqui é importante a gente entender. Ele é intransitivo porque eu tenho um verbo intransitivo mais uma adjunta adverbial. Aqui a gente aprende que sempre que eu tenho um verbo intransitivo e em seguida eu tenho um adjunto adverbial, ele é um verbo intransitivo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, a seguinte estrutura. Vou botar uma setinha aqui só para a gente entender aqui do que eu estou falando. Ó, se eu tenho eu fiquei, eu estou em casa. Ó, o que acontece aqui? Isso aqui, o verbo estar, é um verbo de ligação. Porém, depois desse verbo de ligação, eu não tenho predicativo do sujeito. Eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Eu só posso dizer que esse verbo é um verbo de ligação se ele ligar o meu sujeito a um predicativo do sujeito. Nesse caso aqui, eu tenho um sujeito, mas do outro lado eu não tenho um predicativo do sujeito. Eu tenho um adjunto adverbial. Então, nesse caso aqui, eu não tenho um verbo de ligação. Eu tenho um verbo intransitivo. Lembrem-se disso. Só é verbo de ligação quando o verbo ligar o sujeito a um predicativo do sujeito. Se não fez isso, não há o que se falar de verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, mas em seguida eu tenho um adjunto adverbial, eu não tenho verbo de ligação, eu tenho verbo intransitivo. Isso é importante. Eu dei um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu permaneci na escola. Ó, se eu falasse eu permaneci doente, é uma coisa, porque eu tenho verbo de ligação, do outro lado eu tenho um predicativo do sujeito. Agora, se eu falo eu permaneci na escola, aí muda tudo. Aí aqui eu tenho, ó, eu como sujeito, certo? E na escola é um adjunto adverbial, né? Um adjunto adverbial. Aqui, eu não vou dizer que isso é um verbo de ligação, porque para ser verbo de ligação, ele tem que ligar um sujeito a um predicativo do sujeito. Nesse caso aqui, eu tenho um verbo intransitivo. Beleza? Mais verbos, mais regências. Eu tenho a regência do implicar, que pode ser no sentido de acarretar ou provocar, de antipatizar. Eu tenho a regência para o verbo pagar e perdoar, que são bem parecidos. Quando for pessoa, eu tenho paguei a alguém. E quando for coisa, é paguei o quê? Então é simples. O verbo pagar ou o verbo perdoar. Se for pessoa, ele é verbo transitivo indireto. Se for coisa, ele é um verbo transitivo direto. Ó, paguei a dívida, paguei aos empregados. A gerente perdoou o esquecimento da funcionária. A mãe perdoou ao filho.
Claro, gente, que eu posso ter um verbo transitivo direto e indireto. Quando que eu vou ter esses dois casos? Quando que eu vou ter um verbo transitivo direto e indireto? Se eu juntar os dois. Se eu juntar os dois, eu tenho paguei a dívida aos empregados. Quando eu tenho paguei a dívida aos empregados, eu tenho paguei o quê? A dívida. A quem? Aos empregados. E aí eu tenho também o verbo perdoar, o verbo precisar. Quando eu falo precisa, o detetive precisou o lugar. Ele não precisou de alguma coisa, ele foi preciso. Então, se ele precisou o lugar, ele é verbo transitivo direto. Agora, se eu necessito, eu preciso de ajuda. Eu tenho o verbo querer, eu tenho o verbo reparar, eu tenho o verbo visar, que é importante a gente observar isso aqui. Agora, um caso muito importante, né, alguns casos bastante importantes, são do verbo esquecer e do verbo lembrar, que não tem aqui, mas é interessante a gente colocar aqui o verbo lembrar, o verbo esquecer e o verbo lembrar, que se eu tenho um pronome, eu vou esquecer ou eu vou lembrar de alguma coisa. Se eu não tenho pronome, eu vou esquecer alguma coisa. Dá um exemplinho aqui, ó. Eu lembrei o local. Agora, eu me lembrei do local. A mesma coisa vai acontecer com o verbo esquecer. Ele esqueceu o local. Ou ele se esqueceu do local. Certo? O verbo preferir, gente, é muito importante a gente entender o verbo preferir. Porque a gente, no nosso dia a dia, a gente fala o verbo preferir errado. Eu não posso dizer eu prefiro mais isso do que isso. Quem prefere alguma coisa, prefere alguma coisa a outra. Ele já é automaticamente, eu já tenho automaticamente essa ideia. Ó, João prefere futebol a vôlei. João prefere futebol a vôlei. A gente fala assim, João prefere mais futebol do que vôlei. Mas está errado. Quem prefere uma coisa a outra. Ó, preferir alguma coisa a outra. Então, muita atenção a isso. Eu não vou falar eu prefiro mais bolo do que torta. Eu prefiro bolo a torta. O verbo chegar e o verbo ir é interessante a gente entender aqui, porque eles são verbos intransitivos. Chegamos ao término do trabalho. Chegamos, certo? Percebam que aqui eu tenho essa noção. Chegamos ao término do trabalho. Ok? Isso aqui depois eu vou explicar para vocês. Tá? O verbo obedecer e desobedecer. A gente fala, ó, Marcos obedeceu ao comando. Marcos obedeceu ao comando. Luiz obedeceu às ordens. Tudo transitivo indireto. Beleza? Deixa eu parar a partilha aqui. Entenderam, gente, essa noção?